Amém, igreja? Paz seja convosco. Gostaria de convidar primeiramente a igreja a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Gostaria de começar por este versículo, né? Estamos falando da importância da oração, mas logo nós vamos para o livro de Crônicas, né? Primeiro lendo aqui Filipenses 4, 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Amém? E vamos lá para o livro de Crônicas agora. Crônicas, capítulo 32. Crônicas, capítulo 32. O primeiro versículo para iniciarmos. Diz assim: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para reconquistá-las. Até aqui por enquanto. Amém, irmãos? Iniciando aqui Filipenses dizendo, né, não andeis ansioso por coisa alguma, né? Mas antes que venhamos nos preparar com oração, com ação de graças, e aí nós viajamos no passado, né, para mais ainda no passado, na época do rei Senaqueribe, do rei Ezequias, né, e vemos tantas lutas, as pelejas e a importância de uma vida com Deus, a importância de construir uma vida na presença do Senhor, porque assim como os reis passaram por grandes guerras, grandes batalhas, nós em nossos dias vemos países passando por grandes tormentas, né, coisas terríveis dessa forma, embora não seja a nossa realidade, mas se observarmos, o mundo é um barril de pólvora, e de repente nós podemos estar passando coisas que sequer possamos imaginar. Imagina se um dos nossos filhos estivesse lá em Israel, na Terra Santa, no dia que aconteceu o atentado terrorista, estavam lá numa festa eletrônica, né, era isso, e de repente, e assim muitas famílias do Brasil, de outras partes do mundo, famílias judias lá, viveram esse terror, alguns foram soltos aí por esses dias, e o sofrimento, o impacto é sentir a guerra. Só de você ter um parente nessa situação, imagina você passando por isso. E voltando aqui, nós dizemos aqui, começando a história de um rei, e nós vamos caminhar um pouco por essa história. Eu vou estar lendo bastante, então abrace a sua Bíblia, ou o telão, né? Abrace a tela, né? Que diz: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade. O que o rei fez, o rei Ezequias, depois de tudo que ele fez com tanta fidelidade? Se voltarmos lá para o capítulo 29, nós vemos Ezequias, filho de Acás, né, ele assume o trono com 26 anos de idade, e ele reconstrói as portas do templo, levanta sacerdote, unge sacerdotes, coloca os levitas, coloca o povo a fazer conforme a lei mandava, aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus ensinou na sua lei. Então Ezequias, um homem muito temente a Deus, começa a fazer tudo de uma forma que agrada a Deus, Deus se alegra, né? Porém, assim como o pastor Júnior esteve aqui na abertura falando, né, quando você realmente
serve a Deus, você incomoda. E assim, depois de tudo o que ele fez, nós vemos aqui, Senaqueribe, o rei da Síria, vem e sitia a cidade de Jerusalém. Então, depois de tudo o que você faz perante a palavra de Deus com temor, você procura fazer o que é certo, você procura andar com zelo, você procura a não fazer as suas próprias vontades, você procura dar exemplo, e aí o inimigo, ele fica incomodado. E assim na vida do rei Ezequias, o inimigo, ele fica incomodado, e ele vai, e ele quer tirar o seu brilho, ele quer te envergonhar, ele quer que você, a partir do momento que o inimigo vem na sua vida, ele quer te falar algo assim, ó, você está fazendo dessa forma, mas eu não quero que você faça dessa forma, eu quero que você faça do meu jeito. E não é assim quando a pessoa está indo, caminhando, está na presença de Deus e de repente ela sai, fala, nossa, eu encontrei o fulano lá, é de dar dó. Por quê? Porque ele passou a fazer o que o inimigo, porque o inimigo está à porta, e ele está procurando brecha para invadir. E olha o temor de Senaqueribe, de Ezequias, né? E o que ele faz quando ele vê o inimigo se aproximando. E assim, irmãos, nós devemos proceder, porque quando nós vemos o inimigo aproximando, e ele começa a bater, ele começa a procurar, e há sempre algumas coisinhas nas nossas vidas, que nós deixamos alimentar na nossa mente, deixamos alimentar nos nossos olhos, no dia a dia que nós passamos, através das brincadeiras, aí vem a seriedade, a importância de nós sermos cristãos e vigiarmos, tamparmos as brechas, porque coisinhas, as raposinhas, né, que vem para tentar nas nossas vidas, são coisas que o inimigo trabalha, e ele trabalha muito bem, porque ele não deixa, né, de manipular, de tentar destruir, e por isso assim, Senaqueribe vai, e ele sitia toda Jerusalém. O que é sitiar? Quando um país entra em estado de guerra, né, ele entra em guerra, ele fala assim, estamos em estado de sítio. Então eles foram e sitiou, então estava sitiado pelo inimigo, e lá ele para tentar invadir, e o que acontece que nós vemos aqui, né? Ele sitiou uma cidade fortificada para conquistá-la, e quando Ezequias viu, versículo 2, que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora. Olha só, por que fechar a fonte de água do lado de fora? Estratégia de guerra. Nós precisamos termos estratégias, né? Tudo que está para o lado de fora, precisamos bloquear. E a água é o produto mais desejado na guerra, né? Muito mais que a comida, sabiam disso? Muito mais desejado, porque o inimigo chega, eles precisam se abastecer, se alimentar, da água até para fazer certos alimentos, eles podem até comer, mas a água, ela é necessária. E nós temos uma água que é necessária para a nossa vida, irmãos, que é quando nós conseguimos fechar as fontes que alimentam o inimigo. E essa área da nossa vida, essa fonte que está em nós,
né, que é o Espírito Santo, e através da oração nós podemos começar a trabalhar contra aquilo que o inimigo quer contra as nossas vidas. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. E quando desenvolvemos a intimidade com Deus, o que acontece? Tornamos resistentes, tornamos aprovados por Deus. E se tornamos aprovados por Deus, Ele se agrada e Ele retribui com muito mais. Eu poderia aqui falar dos dracmas perdidos, né? Aquele que Ele deu 5, né, fez 10, aquele que não ligou para não fazer nada, não está se importando, eu vou tirar dele e passar para quem está fazendo acontecer, para quem está levando a sério, né? E vimos aqui, vamos para o versículo 5, né? Ezequias, ele conversa com os homens, irmãos, antes de ler aqui, com os homens, as autoridades do reino, fala, vamos fechar ali as passagens de água, e eles concordam com muitos homens, né, é algo que eu estava meditando também sobre essa palavra, com muitos homens, eles fecham as águas do lado de fora, as fontes do riacho que passava pelo lado de fora, né, e saber que com muitos homens, né, ver que o rei, ele sempre está contando com pessoas. E assim na nossa vida também, muitas das vezes, nós queremos fazer, eu resolvo, é do meu jeito, tem que ser assim. E eu me lembro, né, quando eu trabalhava com o meu pai, o rapaz começou a trabalhar naquele dia com ele, e nós tínhamos que abrir um buraco lá para passar cano de água, e era grande, e eu grudei naquele buraco lá com um enxadão lá, e só que eu fui no embalo, eu estava animado naquela hora, né? E aí meu pai depois veio e falou, filho, vem aqui, precisa ser aqui. Meu pai foi, deu uma volta comigo, falou, ele está junto aí para trabalhar, ele está recebendo para trabalhar, né? Então você tem que deixar ele trabalhar também. E mais, ele que está sendo contratado, você é filho do pai, né? Então você tem que passar essa missão também. Então são coisas que nós vamos aprendendo, né? E aprendendo a contar com as pessoas, da mesma forma que ele estava sendo pago, mas é contar, você tem que contar com ele, por isso que ele está aqui para trabalhar, né? Por isso que nós estamos aqui no diaconato, ou vai ministrar, estamos aqui para ser bênção também na nossa igreja, para poder contar com a gente, né? Não é assim, pastores? Glória a Deus. Versículo 5, depois com grande empenho reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Olha aí, com muito esforço, reparou os trechos quebrados. E é aqui que eu queria chegar com mais ênfase para trazer para as nossas vidas. E assim, por que o rei não reparou essas coisas antes? Por que o rei não, tanto tempo, esperou surgir uma guerra para reparar esses trechos? E eu fiquei pensando nisso. E assim a nossa vida, gostamos de passear, de comer bem, não é? Falamos muito nisso, mas quando vem uma grande luta na nossa vida, a doença, o câncer, quando vem o acidente que pode levar à morte, aí tampa todas as brechas, vamos tampar todo o mal, vamos conectar com Deus, vamos falar com Ele agora, vamos fazer com que a coisa aconteça, e nós cremos pela fé, porque a dor é muito grande, a guerra é muito grande. Senhor, me ajuda,
E aí então, assim, irmãos, é a hora que nós nos colocamos na presença de Deus de tal maneira e deixamos procrastinando para depois e para depois. E assim, como vinha dizendo, a gente vai pensando coisas que não deve, vai olhando para coisas que não deve. Às vezes, tantas coisas e vemos as brechas, mas o rei, ele foi e tampou as brechas, e ele reparou e tampou as brechas, e ele constrói torres elevadas. Depois de construir torres elevadas, ele vai e prepara as bases. E não é assim, quando nós vem para Cristo, nós começamos a entender a verdade, porque você conheceu a verdade, e a verdade, ela liberta. Então você conhece a verdade, ela liberta, e você começa a tampar as brechas da sua vida, você começa a tampar tudo aquilo que é enganoso, que é mentiroso, que não é deste mundo, porque nós não somos desse mundo. Entra em conexão com o céu, com a presença de Deus, e você tampa as brechas, então o Senhor prepara torres mais altas, porque você começa a olhar o inimigo, você começa a enxergar ele com mais propriedade, e você começa a ver que você precisa manter ele distante, e cada vez mais distante. Então vamos fortalecer as bases, porque aquele que está nele deve andar como ele andou. As bases são fortalecidas, né? Se o inimigo ele vem contra a sua vida, né? Ele anda ao derredor, né? Se ele está andando ao redor, mas aí você começa a ver o que é necessário para a sua vida, ver aquilo que é verdadeiramente, de fato, o que é preciso. Então você constrói barreiras na vida espiritual, através da aceitação daquele que vive, que reina. Você aceita, então ele não tem o poder nem de ficar ao redor de você mais, então ele vai ficar ao derredor. Por isso, nós vemos aqui, voltamos aqui capítulo 5, ele construiu um muro do lado de fora, parte B, né? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro, construiu torre sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro, e reforçou o milo, né? Reforçou o aterro, consistência, né? Então o inimigo ele não tem mais poder ali de chegar perto de você, mas ele fica ao derredor. E ele fica ao derredor, e a guerra não para, porque quando você aceita o Cristo, você fala, agora está tudo maravilhoso, agora eu não aceito mais essa farra, essa bagunça na minha vida, mas continua vindo as provocações, o inimigo continua tentando contra a vossa vida, né? O mundo está aí à espreita, né? Jesus, como falou para nós aqui no início, né? Eu vou para ti, Jesus falando, né? Eu vou para o Pai, né? Mas eles estão no mundo, nós estamos aqui. Vem à mente, né? Não tem como não citar o pastor Júnior novamente, pregando aqui, fala assim, irmão, se você acha que você vai ser o santo dos santos, não adianta, somos fracos, somos limitados, né? Isso marcou muito para mim, né? E a gente fica se cobrando, né? Não que deva amolecer e falar, tanto faz, nada a ver, não, mas permanecendo firme, permanecer firme e seguir adiante. Versículo 7, desculpa irmãos, aqui, só para finalizar o capítulo 5, né? Ele reforça o milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Ele está falando muitas lanças, e volta a entender que tem um exército juntamente,
muitas lanças e muitos escudos. E juntamente, em união, que somos mais fortes, com ideias, por isso é importante termos reuniões, conversar, expor, entender, e assim como o rei, ele estava lá, expondo juntamente com eles, e eles falam assim, agora nós temos toda uma estrutura, então nós estamos preparados para a guerra, porque agora nós temos a lança para atacar o inimigo, que nós vamos derrubar ele, e nós temos o escudo, porque nós sabemos nos defender, nós sabemos nos preparar, e nós nos preparamos, porque nós buscamos o entendimento na palavra de Deus, né? No mundo tereis aflições, mas tenha o ânimo, porque eu venci o mundo. E eu vejo em todo o tempo aqui, Ezequias, depois você lê continuamente esse capítulo 32, você pode pegar do 29, você vê que ele tinha bom ânimo, ele tinha temor a Deus, então ele seguiu, né? Embora lá na frente ele veio cometer alguns erros, né? Mas vendo aqui uma grande passagem de uma pessoa de temor a Deus. Versículo 9 diz, mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, né? Que acontece muito isso nas guerras. Eles estão lá sitiando, fala, o rei da Síria manda, fala, ó, vão lá, fala isso, porque não tem chance para eles. Se eles quisessem entregar, nós não vamos nem invadir, tentar derrubar as muralhas contra eles, porque isso para nós vai ser fácil. E muito confiante o rei da Síria, né? Então, assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém, né? Eu até peguei a tradução aqui de Jerusalém, né? Em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados aí com temor a esse Deus, né? Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome, né, dizendo os informantes agora do rei da Síria, e de sede, mas não foi o próprio Ezequias que retirou todos os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar, sobre ele queimar incenso, né? E olha aqui, eles falando lá, né, para o rei Ezequias, mas esse rei de vocês aí, antes, porque tinha tantos deuses em Jerusalém, e Ezequias manda destruir tudo, somente um altar ao Deus vivo. E ele falou assim, você destruiu, porque o exército de deuses da Síria, que eles confiam, né, não é num Deus que é único e suficiente, não é como o Deus que está lá no Salmo capítulo 115, que eles imaginavam que era como dos outros deuses, dos outros povos, que tinha deuses, qual eles invadiram outras terras, saquearam e colocaram jugo sobre aquelas outras nações, né? Que é os deuses do Salmo 115, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, né? Pedaços de pedra, pedaços de madeira, pedaços de gesso, pedaço de isopor, né, nos dias de hoje, tantas coisas aí,
fazendo Deus com ouro, né? Um Deus mais poderoso, o ouro não passa de engano e de mentira. E aí eles continuam aqui. No 12, né? Um momento. Vocês não sabem o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso algumas, aqui já o rei da Síria continuando falando, algumas vezes Deus daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Olha a afronta, olha a afronta. E quanto a nós, irmãos, quantos vêm dizer, Deus é um só. Ouvimos muito isso, né? Realmente Deus é um só, mas as nossas atitudes correspondem a esse único Deus? É em reverência somente a este Deus? Porque Deus, Ele não divide, né, a sua glória. Aí que está a questão. Ele não divide a sua glória. Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. E aqui já dizendo para um povo, né, como dizer para nós, não se engane, as pessoas querem falar desse Deus, é só para confundir a mente, não é? Ou seja, não querem que pensamos assim, o inimigo quer que nós pensamos, é para confundir a mente, mas você começa a observar a veracidade, no poder de transformação de nossas vidas, no poder da cura, no poder de materiais arqueológicos, um único livro com a veracidade que não existe, nada se compara, né? Então isso que dá a certeza e a convicção de que dizer, aqui é o caminho. Então ele diz, não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados, muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los da minha mão, né? E o inimigo quer o quê? Que nós sintamos derrotados. Para mim não tem mais jeito, para mim não dá, né? Como diz, vida, azar, né? Não vai para frente. E é assim realmente, irmãos, é para entendermos e sermos fechados com a convicção, com a fé e com a arma que o rei vai mostrar que ele vai usar aqui. Ele vai mostrar a grande arma que fez tudo isso acontecer, né, para que Deus exaltasse o povo, de um rei que veio afrontar, de um inimigo que veio afrontar o povo errado, né? Versículo 19, vamos pular para o versículo 19. Referiram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, né? Achando que é qualquer um, que não passam de obra de mãos de homens. Agora ao versículo 20, irmãos. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar ao templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada.
Olha que coisa, irmãos, o poder da oração. E a nossa luta, nós vemos aqui, irmãos, que não é contra as pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue. Às vezes tem pessoas que vêm numa certa situação, e muitas vezes eu entendo, irmãos, que nós queremos falar umas borrachas para as pessoas, não é assim? Ou melhor, dá vontade de dar uns bicudos, né? Mas, claro que o poder, né, dos frutos do Espírito sobre as nossas vidas é para capacitar, e Jesus diz, quando bater-te numa face, dê a outra face. E em alguns entendimentos quando vier e te dizer palavras indignas, ou coisa que não vai te levar a nada, que não vai te edificar em nada, né, dê a outra face. Seria como você dar as costas para aquilo que não vai te ajudar em nada, que não vai te edificar em nada. Então, temos que executar a nossa função com as pessoas como professores, assim como um pastor, né, ensinando, porque aí nós cremos no poder da palavra, através da oração. Cremos nesse poder, irmãos, que é o que edifica. Às vezes na hora ali, é um turrão, é um chato, é isso ou aquilo, mas assim como a vaca vai ficar mastigando e uma hora vai engolir, e é pela oração, irmãos. Jesus, quando ele expulsava os demônios, ele orava. É até um negócio aqui para pensar. Lógico que Jesus orava, né? Mas a hora que ele expulsar o demônio, ele ia e falava, sai. Ele não orava, sabia? Ele não orava. Por quê? Mas como assim Jesus não orava? Porque ele já estava preparado, ele orava antes, ele já tinha uma vida de oração, ele já tinha uma vida preparada. Então, é isso, irmãos, né? Quando ele chegava, né, e ele falava, não tem a ver com oração, tem a ver com autoridade. Ele já era autoridade. Sabe quando você está fraco e você quer executar um serviço? Eu quero executar um trabalho, eu preciso trabalhar o dia inteiro, tal, chega uma hora, você não está aguentando mais, você está cansado, você precisa o quê? Você não comeu nada, você precisa de alimentar, não é verdade? E assim a oração, você chega, você vai expulsar um demônio, você vai pôr em retirada, você tem que estar alimentado. E muitas vezes, igual uma certa situação, o irmão ficou umas 2 horas orando para tirar um demônio que estava na vida da pessoa. Acho que se Jesus vem ali na hora, ele fala assim, irmão, não é assim, vem aqui, mais intimidade, oração, que a hora que você for, você vai estar alimentado, e você vai chegar com autoridade. Ah, mas Jesus, ele orou para ressuscitar Lázaro. Jesus, ele chegou e disse, obrigado, Pai, porque me ouves, mas para que creiam em mim, Lázaro, ressuscita, Lázaro, levanta, né, venha para fora. Autoridade, então você tem autoridade na oração, irmãos. Prepara, porque o inimigo ele tenta vir assim, como Senaqueribe, e a partir do momento que ele, com oração, o rei Ezequias, com o profeta, né, na comunhão, orou, falou, porque eles vinham que afrontando o grande eu sou, o poder, cada vida que estava ali, só existia porque existe esse Deus, mas eles não entendem, e ainda afrontam aquele que é o Criador. E aí pagaram um preço muito caro, porque Deus levanta um anjo e manda destruir todo aquele exército. E o rei
parte em retirada. E aí não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o seu exército, que estava lá porque era pau-mandado, e não tem comunhão nem dentro da sua casa, na sua família. E foi os seus próprios filhos que o mataram, né? Mas para a honra e glória do Senhor, estamos aí, né? Falando da oração ali, Jesus, né, ele mandava sair, né? Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, né, Daniel não orou. Na hora que pôs ele lá na cova dos leões, simplesmente ficou com a boca fechada, os leões. Por quê? Porque ele já tinha vida de oração. Inclusive, ele estava sendo condenado lá porque tinha vida de oração, né? Sansão, né, quando ele chega até os leões, né, ele já tem que espedaçar, ele já tem que lutar com os leões. Tem guerras que só vence lutando, mas tem batalhas que só vence orando. Por isso, vamos manter firmes na oração. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pés.